Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Renó e nesse vídeo a gente vai ver os principais tópicos de cultura e clima organizacional. Vem comigo, bora! Pessoal, primeiro minhas redes sociais, se você ainda não me segue lá no Instagram, no YouTube, me siga. Todo dia eu posto dicas, posto vídeos, tem muita coisa lá legal. É isso aí, me siga e me mande mensagem, vamos que vamos. Cultura e clima organizacional. Vamos lá. Primeiro vamos falar da cultura. Pessoal, cultura organizacional é como se fosse a personalidade daquela organização, seja ela uma empresa ou seja ela um órgão público. Normalmente a gente está falando de significados compartilhados que vão moldar, influenciar o modo, a maneira como aquelas pessoas que estão ali, seus membros, vão se comportar. Então, os seus valores, o modo das pessoas de se vestir, de agir, ou seja, como as coisas ali funcionam, o que é considerado certo e o que é considerado errado, tá? A cultura organizacional, ela condiciona a forma como aqueles funcionários, aquelas pessoas vão perceber a empresa e vão responder, vão enfrentar ali os seus desafios, tá? Naturalmente, vai influenciar no desempenho das pessoas e no desempenho da empresa. Vamos lá. Então, para a gente tentar começar a organizar nossos pensamentos aqui em relação à cultura. Como eu falei, é a personalidade da organização. Ela é mais arrojada. Quando a gente fala personalidade de uma pessoa, vem para mim aqui. Você já pensa logo, o cara é mais quietinho, é mais ali na dele, é tímido, né? Ou então, não, o cara é arrojado, ele é extrovertido, é aquele cara engraçado, bate papo e tal. Então, a personalidade nada mais é do que a maneira como a gente se comporta, né? Como a gente encara nossos desafios, nossos problemas. A mesma coisa acontece com uma organização. Tem organizações onde todo mundo anda de terno, todo mundo formal, as pessoas ali se comportam mais sóbrias, digamos assim. Por exemplo, imagina um banco, até o próprio poder judiciário, né? Todo mundo tem ali código de vestimenta. Você vai já para uma agência de publicidade, por exemplo, todo mundo vestido mais relaxado, pessoal mais relaxo, cabeludo, tatuado. Cada lugar tem a sua forma de encarar as coisas, de como as pessoas se comportam ali dentro e o que é considerado aceitável, adequado ou não, né? Então, a cultura é considerada a personalidade daquela organização. Volta para a tela aqui. Naturalmente, ela estimula a estabilidade social na empresa. Por quê, pessoal? Porque você pensa o seguinte, se as pessoas sabem como aquilo ali funciona, o que é considerado certo ou não, o que é adequado ou não é adequado, facilita você se integrar, digamos assim. Se você conhece aquela instituição, você sabe o que vale, como ela se comporta, fica mais fácil você se adequar ali, você digamos assim, se acostumar ali como as coisas funcionam e se você gosta, você vai continuar naquela organização. Guia o comportamento dos membros e influi no desempenho, isso a gente já falou, dá um senso de identidade aos membros da empresa. Obviamente, cada empresa, cada organização tem a sua própria cultura, ou seja, algo que diferencia uma empresa da outra, e vai impactar na gestão de pessoas, nos estilos de liderança, no modo como as pessoas tomam decisão, como elas se comunicam e por aí vai. Ou seja, vai influenciar em vários aspectos de como aquela organização funciona. Vamos lá. Ela tem aspectos formais e informais. O que é formal? Aquilo que normalmente é fácil de você visualizar, tá escrito em algum lugar, tem algo palpável, concreto, que você consegue pegar, tá? Então, por exemplo, alguns aspectos formais da cultura organizacional. A sua estrutura, você olha ali o organograma daquela empresa, as políticas e diretrizes de pessoal, como ela contrata, como ela demite, como ela promove, por que ela promove. Então, tudo isso vai te indicando como ela se comporta, né? Como as coisas funcionam ali dentro daquela organização. Os seus objetivos e estratégias, os títulos e descrições dos cargos, ou seja, todas as coisas aqui que a gente está falando são coisas escritas, palpáveis, estão em documentos e por aí vai. Já aspectos informais, ou seja, que às vezes ali você
não visualiza tão fácil, não está ali descrito em um material e por aí vai, a gente poderia citar os padrões de influência e de poder, os sentimentos e normas ali daqueles grupos, as normas grupais, as relações afetivas lá dentro, ou seja, todos os aspectos relacionados mais com relacionamento, como as pessoas se relacionam dentro daquela organização. Vamos que vamos. A cultura de uma organização, de acordo com o Stephen Robbins, que é um dos principais autores na área, ele fala que a gente pode descrever a cultura em relação a 10 características principais. Ou seja, a identidade do membro com a organização, ou seja, como as pessoas se identificam com aquela organização, ou seja, com aquela organização e não com o seu tipo de trabalho ou especialidade profissional. A ênfase no grupo, ou seja, o grau com aquelas atividades são organizadas ao redor dos grupos e não em relação às pessoas. O foco nas pessoas, a integração das unidades, ou como aquelas unidades se coordenam, como elas estão ali ligadas, o tipo de controle que existe lá dentro, ou seja, com que regras, regulamentos a gente usa para controlar o comportamento dos empregados, se aquilo é rígido, é mais frouxo, é mais flexível, a tolerância ao risco, se aquela organização incentiva aquelas pessoas a assumir risco ou não, se o risco é mais penalizado, ou seja, se o cara fizer algo e der errado, ele é razoavelmente penalizado. Como ela recompensa aquelas pessoas, se é por desempenho, se é por lealdade, tempo de casa e por aí vai. A tolerância ao conflito, existem organizações onde você tem uma tolerância maior ao conflito do que outras. A orientação, meios e fins, ou seja, se a preocupação é mais com o resultado ou com os métodos que são utilizados. E o foco em sistemas abertos, ou seja, como a gente se relaciona com o mundo externo. Vamos lá para o tema que é um dos mais cobrados quando a gente fala desse tópico. Quando fala de cultura organizacional, se bobear 70%, 80% da cobrança vai falar sobre os níveis da cultura do Schein, que é um autor conhecido nessa área. Basicamente, a gente tem 3 níveis, tá, pessoal? Então, eu estou botando aqui, olha, os pressupostos básicos é o núcleo aqui da cultura. Estão vendo aqui, ó? Esses são os pressupostos básicos. Tá lá dentro. Tem muita gente que usa também uma imagem que simboliza como se fosse o iceberg. Então, faz assim, ó. Então, aqui, ó. Aqui no fundo do iceberg estariam esses pressupostos básicos aqui. Tá? Ou seja, tá lá no fundo, você não visualiza, ninguém mais fala daqueles pressupostos básicos. O que são os pressupostos básicos? Aquelas verdades inquestionáveis, valores tão arraigados que ninguém mais fala daquilo. Tá? Depois você teria essa parte aqui, nesse gráfico, ou no caso aqui nesse gráfico, essa parte aqui, que seriam os valores, ou seja, o que é considerado certo, o que é considerado errado, quais são os valores daquela organização. E, por fim, você tem os artefatos, ou no caso aqui, esses itens aqui, que é o que a gente consegue visualizar. Então, toda vez que você entra numa empresa, vira para mim aqui, você chegou numa empresa que você nunca conheceu, você vai começar a perceber, vamos imaginar que você tenha sido contratado para trabalhar ali. Você chega ali meio cabreiro, né? Não sabe como é que as coisas funcionam, não sabe nem quem manda em quem, onde é que cada setor está funcionando, onde está localizado. Aí você vai visualizando diversos aspectos. Você visualiza primeiro a disposição física do lugar, como as pessoas se vestem, se são mais formais, se são mais despojadas. Você percebe como elas se comunicam, você percebe, por exemplo, símbolos que existem, o próprio mobiliário daquela organização já vai te dando alguma informação. Tem empresa que é tudo de vidro, que você vê tudo, tem empresa que é já toda fechada, todo mundo dentro do seu cubículo. Então, você vai visualizando diversos aspectos que te dizem como aquela cultura funciona. Esses aspectos são os artefatos. Tudo que você consegue visualizar, pegar, perceber visualmente ou de alguma outra maneira, são os artefatos. Então, sempre que você tiver com uma questão dessa, você sempre pensa,
É algo que eu conseguiria visualizar dentro de uma organização ou é algo mais difícil de vocês pegar? Que, por exemplo, valores é algo um pouco mais difícil. Você, em um dia ali, você provavelmente não vai ter contato com os valores da organização. É com o tempo que você vai pegando aquilo, vendo o que é considerado certo, o que é considerado errado, o que é valorizado dentro daquela organização e por aí vai, tá? Então, volta para cá. Voltando aqui, o que é percebível são os artefatos, ou seja, o que está fora ali naquele nível mais superficial da organização. Um pouco mais profundo são os valores. E lá dentro, lá escondidinho ali, ninguém mais fala daquilo, são os pressupostos básicos. Vamos falar então, só para a gente resumir, vamos lá. Artefatos é o nível mais superficial, relacionado com o que a gente tem contato. Então, por exemplo, os produtos da organização, padrões comportamentais, vestuário, espaço físico, símbolos, logotipo, linguagem e tudo que você possa imaginar. Valores, que são alguns conceitos vistos como certo ou errado dentro da organização, está num nível consciente, são utilizados para balizar o comportamento, mas já não é algo tão fácil da gente visualizar. Exemplos: histórias, lendas, linguagem, símbolos utilizados. E os pressupostos básicos que estão ali bem para dentro, bem escondidos ali, aquelas verdades inquestionáveis, muitos tão arraigados que a gente nem mais discute na organização. Alguns autores falam que são as fontes originais dos valores. Não deixam de ser valores, né? São valores tão arraigados que a gente não discute mais, tá? Naturalmente, é o nível mais profundo e mais difícil de ser mudado, tá? Então é isso aí. Outras histórias, outras lendas e tal, aparecem alguns símbolos e por aí vai, tá? Então vamos que vamos. Vamos responder questão, que é assim que a gente aprende. Aluno que só pega a teoria não passa na prova. Vamos lá cair dentro de uma questãozinha. As práticas e rituais, por constituírem a camada mais profunda da cultura organizacional, são aspectos cuja mudança requer mais tempo, planejamento e cuidados. Pessoal, vamos lá. A questão tem uma pegadinha aqui que é o seguinte. Ele fala que as práticas e rituais, por constituírem a camada mais profunda da cultura organizacional. Vamos lá. O resto da frase está fazendo sentido. Então, ele está falando: a camada mais profunda da cultura organizacional são aspectos cuja mudança requer mais tempo, ou seja, é mais difícil mudar a camada mais profunda, que são os pressupostos básicos. O problema da questão é que práticas e rituais não estão incluídas ali nos pressupostos básicos. Ou seja, quando a gente entra numa organização, a gente consegue visualizar uma prática? Consegue. A gente consegue visualizar um ritual? Consegue. Então, isso aqui são os artefatos. Não são aqueles valores profundos e por aí vai, tá? Então, o gabarito, questão errada. Vamos mais uma. A cultura organizacional pode ser definida como conjunto de valores e normas que são compartilhados pelos membros de uma organização e controlam a forma como eles se relacionam entre si, com fornecedores, clientes e membros externos. Pessoal, tá certo? Tá certo. Isso é uma definição correta de cultura organizacional. O que ela está falando aqui? Que pode ser definida, ou seja, é uma das definições possíveis, como conjunto de valores e normas que são compartilhados, ou seja, as pessoas acreditam e fazem daquela forma, né? Quando a gente fala são valores compartilhados, é que valores que as pessoas concordam, que as pessoas acham ali aquilo válido, né? E controlam, acho que é até um termo um pouco forte, mas de qualquer maneira influenciam, condicionam a maneira como as pessoas se relacionam entre si e se relacionam com seus fornecedores, clientes e membros externos. Questão certa. Vamos mais uma aqui. Entende-se como cultura organizacional um conjunto de ideias, conhecimentos, formas de agir, pensar e sentir
expressas em termos materiais ou não, que são partilhados por um grupo ou por uma organização com certa regularidade no tempo e no espaço. Pessoal, é outra definição aceitável cobrar de cultura organizacional, ou seja, que é um conjunto de ideias, conhecimentos, maneiras de agir, formas de agir, pensar e sentir, que são expressas de alguma forma, materiais ou não, e são partilhadas, né? Na outra foi compartilhadas, mas está correto, ou seja, que são as pessoas ali acreditam naquilo, conseguem aquilo ali, por um grupo ou por uma organização, com certa regularidade, ou seja, aquilo ali é feito constantemente, beleza, questão certa. Vamos que vamos. Cultura dominante e subcultura, né? Vem para mim aqui. O que é uma cultura dominante ou subcultura? Quando a empresa é pequenininha, quando a empresa tem poucas pessoas, todo mundo se conhece, todo mundo está ali junto no mesmo ambiente, normalmente você não tem subculturas. Mas as organizações são muito grandes hoje em dia. Você tem empresas imensas, órgãos públicos imensos. Então, as pessoas muitas vezes não, digamos assim, não estão todas no mesmo ambiente, não se conhecem, não se relacionam. E você começa a ter o que a gente chama de subcultura. Tá? Então, vou te dar um exemplo. Vamos imaginar uma grande empresa, sei lá, uma Fiat Automóveis. Então, você começa a ter, eu não faço ideia de quantas pessoas trabalham na Fiat, mas com certeza está na casa dos milhares de pessoas. E pessoas que um trabalha em São Paulo, outro trabalha no Rio de Janeiro, outro trabalha em Minas Gerais e por aí vai, tá? Então, você tem ali pessoas que trabalham na área de marketing, pessoas que trabalham na área de finanças, pessoas que trabalham na área de produção e por aí vai. Para pensar. Você começa a ter, por exemplo, o cara de finanças, ele começa só a se relacionar com aquelas pessoas de finanças. Começa a pensar só em termos dos objetivos daquela área. Começa a ter, muitas vezes, o que a gente chama de subcultura, ou seja, aquele pessoal que trabalha com finanças começa a se comportar de uma outra forma, ter um modo de agir ali dentro que é diferente do pessoal que trabalha com marketing. Se você já trabalhou numa empresa grande, você provavelmente já viu isso. Ou seja, você tem uma cultura da empresa como um todo, o que a gente chama de cultura dominante, mas cada setor tem sua especificidade, tem sua característica própria, que é o que a gente chama de subcultura. Então, volta para cá, vamos ver aqui, olha. Quando uma empresa ou órgão público cresce muito, então lembra que isso aqui, a gente está falando de grandes empresas. Se a gente está falando de uma empresa pequena, você não tem subcultura, tá? Então, quando a empresa cresce muito, ela pode passar a ter uma ou mais subculturas dentro daquela empresa como um todo, tá? Então, uma subcultura é um conjunto de valores que não são compartilhados por todos os membros, apenas por aquele pessoal ali daquele setor, daquela área, daquela função, tá? Então, a gente pode ter várias outras culturas dentro daquela cultura dominante, tá? Então, lembrem sempre disso. Quando a gente falar de subcultura, normalmente é falando de empresa grande e empresa onde você tem setores que às vezes são muito diferentes um dos outros e acaba cada lugar tem a sua própria cultura específica. Belezinha? Vamos lá. Só reafirmando aqui, cultura dominante é aquele onde os valores compartilhados pela maioria dos membros da organização, e a subcultura vai refletir os desafios e problemas de cada setor específico, tá? E são compartilhadas naturalmente só por aquela galera daquele setor. Show de bola? Vamos lá. A presença de diversas culturas dentro de uma mesma organização pode gerar o que a gente chama de choque cultural e conflitos, tá? Naturalmente isso acontece porque você tem várias posturas dentro das empresas em relação às diferentes maneiras de você trabalhar, tá? De se comportar, de pensar e por aí vai. Existe uma classificação que divide essas posturas em 3: etnocêntricas, policêntricas e geocêntricas. Vamos lá. A etnocêntrica, basicamente, vem de etnia, né? Acredita que o modo como você faz no seu país de origem é superior aos demais. Então, é aquela situação muito comum daquela empresa americana, ou francesa, ou inglesa, ou seja lá o lugar de onde ela vem, que aquele pessoal que vem daquele local vai tentar
aplicar no Brasil o modo como aquela empresa opera naquele lugar de origem. Então, mas na França funciona, mas nos Estados Unidos funciona, mas na Inglaterra é assim, e por aí vai. Essa postura é o que a gente chama de postura etnocêntrica, tá? Que é muito comum, acontece bastante. Policêntrica é a postura que parte do princípio que o país que está recebendo aquela organização teria tendência a conhecer melhor o modo como as coisas funcionam, tá? Ou seja, basicamente que aquela organização vai se adaptar à cultura local, tá? Então, é o contrário, ou seja, se aquela organização vem da França, por exemplo, ela chega aqui no Brasil e fala, não, peraí, vamos ver como vocês fazem as coisas aqui e vão aplicar as coisas dessa maneira, tá? E, por fim, a geocêntrica seria aquela postura que não ignora a influência das diversas diferenças copiadas, ou seja, tenta um meio termo. Vai tentar manter ali alguns princípios e valores que tem ali daquela organização no seu lugar de origem, mas se adapta às diferenças locais. Ou seja, vai tentar se adaptar às características de cada local. Então, por exemplo, vira para cá. Antigamente era muito comum, aqueles restaurantes de fast food tinham todos sempre o mesmo cardápio. Hoje em dia, por exemplo, se você vai no McDonald's na França, vende vinho. Se você vem aqui no McDonald's, tem alguns produtos no Brasil que não vendem nos Estados Unidos. Por exemplo, a torta de banana só vende aqui. Então, você começa a tentar se adaptar àquela localidade, ou seja, aqueles hábitos daquele local, os valores daquele local e por aí vai. Belezinha? Então, é bem tranquilo. Etnocêntrica, aquela que é a tradicional, que o cara chega achando que o lugar dele que as coisas têm que ser feitas do jeito como elas são feitas no lugar de origem. A policêntrica é a mais rara, né? O cara chegar, não, vamos fazer do jeito que vocês acham que é o melhor aqui. E a geocêntrica, que é hoje o que se considerada o ideal, o paradigma, ou seja, você tentar manter alguns valores, princípios que você tem no seu lugar de origem, mas se adaptar ao modo como as coisas funcionam no lugar onde você está operando. Belezinha? Volta para cá, vamos lá. Tipo de cultura organizacional. Ou seja, quando ela é forte, quando ela é fraca, quando ela vai... a gente pode dizer que ela se adapta fácil, não se adapta fácil, vamos ver como isso funciona. Ou seja, nem sempre a gente diz que a cultura da organização é forte. Ou seja, quando as pessoas realmente seguem aquela cultura. Ou seja, a cultura forte é aquela cultura que gera coesão, que gera... As pessoas, todo mundo segue o modo como as coisas funcionam. Normalmente, vamos imaginar aquela empresa que está começando agora, que é pequenininha, que, digamos assim, as pessoas trabalham ali há pouco tempo. Essa empresa vai ter uma cultura fraca, ou seja, as poucas pessoas seguem realmente aquele modo como, em teoria, elas deveriam ocorrer dentro da organização, tá? Então, quanto mais aqueles funcionários seguem e compartilham os valores, mais forte você tem essa cultura organizacional, tá? Naturalmente, a gente gostaria de ter uma cultura razoavelmente forte. Por quê? Porque com uma cultura forte, você consegue reter melhor os funcionários, você tem maior lealdade daqueles funcionários, mais engajamento, reduz a necessidade de um controle mais rígido, de regras mais detalhadas. Então, olha para mim aqui. Com uma cultura forte, ou seja, quando as pessoas sabem o que é esperado delas, sabem quais são os valores que são aceitos ali naquela organização, em geral, você pode ter mais confiança no seu empregado, tá? E vice-versa, o empregado confia mais na organização. Então, quando tem um ambiente de mais confiança, de mais aceitação das regras do jogo, como se diz, você precisa de menos controle. E isso faz com que aquela organização, em geral, seja mais eficiente, tá? Então, volta para cá, vamos lá. Obviamente, você passa a ter maior harmonia entre aquelas pessoas e, eventualmente, aquele cara que não gosta de trabalhar, que não curte aquela cultura, que você vai sempre ter. Você pode ter uma cultura super interessante, princípios legais, valores e tal,
Mas vai ter aquele cara que não gosta daquela cultura, que não se dá bem com aquela cultura, que não tem ali, digamos assim, não é dele, não está dentro dele ali trabalhar naquilo ali. Então, olha para mim aqui, imagina uma situação que todo mundo visualiza, né? O Exército, Forças Armadas. Obviamente, é uma organização que tem a sua cultura organizacional. Você sabe o que é esperado de você ali dentro. Você tem que ser... Principalmente se você está começando no Exército, você tem que obedecer, você tem que seguir ordem, você tem que ser organizado, chegar na hora, pontualidade, aquela história toda. São valores esperados e compartilhados por pessoas que estão no Exército. Se você não curte isso, se não é a tua, se você não gosta disso ali, você não vai se dar bem no Exército. Então, assim, não é que está certo ou está errado. Vocês estão entendendo? Cada lugar vão ter os seus próprios valores. Se não é a tua, se você não gosta daquilo ali, é melhor você ir para outro lugar mesmo. E o Exército, as Forças Armadas sabem disso. Tá? Então, a cultura não deixa de ser uma maneira como as pessoas... sinaliza para as pessoas também se aquele é um ambiente que ela vai gostar de trabalhar ou não. Tá? Então, volta para cá. Vamos lá. Naturalmente, existem várias pesquisas que dizem que a cultura forte, você acaba gerando um desempenho maior para as empresas. E por isso que a gente estuda cultura organizacional. Tá? Então, você teria ali o poder de influência que a cultura forte teria para induzir o comportamento das pessoas de uma maneira mais fácil. Né? Então, vamos ver alguns tipos diferentes de culturas. O primeiro é o que a gente faz entre a cultura adaptativa e cultura conservadora ou não adaptativa, que é bem tranquilo, né, pessoal? O próprio nome já te diz mais ou menos o que está querendo dizer. Vem para mim aqui. Uma cultura adaptativa é uma cultura onde a organização é mais maleável, ela é mais flexível, ela é mais atenta ao meio externo, ela é uma organização que é mais fácil de você ter inovação, que as pessoas, em geral, procuram ser criativas, buscar mudar, buscar melhorar as maneiras como as coisas são feitas. Então, uma cultura adaptativa favorece que aquela organização se adapte às mudanças. Uma cultura conservadora é o contrário. É aquela cultura resistente à mudança, mas difícil de aceitar uma nova prática, de aceitar uma nova maneira de se fazer as coisas. Então, vem para cá, vamos lá. Naturalmente, culturas adaptativas são caracterizadas pela flexibilidade, pela maleabilidade e são voltadas para mudança e inovação, tá? Belezinha. Já culturas conservadoras ou não adaptativas são caracterizadas pela manutenção das ideias, dos valores, dos costumes e tradições e que buscam não mudar com o tempo, ou seja, de você ter uma resistência muito maior à mudança, tá? Então, em geral, vai mudar só quando não tiver jeito de não mudar, né? Ou seja, você pensa logo em organizações religiosas que, em geral, são muito resistentes à mudança. Show de bola? Vamos que vamos. Culturas fortes e culturas fracas, a gente já falou um pouco. Cultura forte é onde boa parte dos valores são compartilhados pelo grosso daqueles membros que estão ali dentro. Então, a gente tem inúmeros casos de empresas que têm culturas fortes. IBM, 3M, Merck, Sony, Honda. E a cultura fraca é onde você tem ali um percentual de pessoas pequeno que seguem aquela cultura na organização. Em geral, quando a cultura é fraca, você consegue mudar ela mais facilmente. Então, é aquela situação que a gente falou, uma empresa que está começando, que é pequenininha, que tem pouca gente ali trabalhando, você tem mais facilidade para você alterar alguma coisa na cultura, né? Isso, aliás, eu já vou falar logo numa pegadinha, olha para mim aqui. A gente está falando de cultura forte, cultura fraca, uma pegadinha comum é falar que a cultura não pode ser mudada, tá? Então, fique atento. A cultura é algo que é de difícil alteração. Não é fácil mudar a cultura da organização, mas ela pode ser mudada? Pode ser alterada. Existe um método planejado de você tentar mudar a cultura? Existe. Tá? Então, quando cair isso na tua prova, não caia nessa.
você pode mudar, apesar de ser difícil a mudança. Belezinha? Volta para cá. Vamos cair dentro de uma questão aqui. Vamos lá. A BIM Oficial Técnico. Define-se cultura organizacional fraca como aquela em que os valores compartilhados exercem alto impacto no comportamento dos funcionários. Pessoal, vamos que vamos. A cultura organizacional fraca é aquela onde os valores são de baixo impacto, ou seja, você não tem muitas pessoas seguindo os valores da organização, por isso o que a questão aqui fez foi trocar. Aqui é o caso da cultura forte. Então, o gabarito, questão errada. Vamos que vamos. Vamos lá, disfunções da cultura organizacional. Pessoal, vamos lá. Uma cultura, obviamente, a gente está falando até agora das vantagens, dos benefícios de você ter uma cultura forte, né? Principalmente. Mas ela também te traz problemas e dificuldades, tá? Ou seja, você também tem problemas de você ter uma cultura arraigada, de você ter uma cultura estabelecida ali. Entre as vantagens, a gente tem o quê? Maior estabilidade do sistema social, ou seja, as pessoas sabem o que é esperado delas. Você tem um senso de identidade para aqueles membros da organização, um desempenho superior, maior comprometimento dos funcionários e por aí vai. Já a dificuldade é o quê? Em geral, você se adaptar a novos desafios, ou de você rejeitar pessoas com cabeça diferente, de você ter alguma dificuldade de aceitar novas posturas, novas visões e por aí vai. Vamos dar uma olhada aqui nas principais barreiras que a gente tem, nos principais problemas que a gente tem na cultura organizacional. Uma delas é a barreira a mudanças, né? Ou seja, uma resistência razoavelmente grande das pessoas a aceitarem alterações. Então, naturalmente, é aquela história, mas sempre deu certo, vamos mudar para quê? Por que vai trocar? Por que eu vou mexer nisso? Ou seja, um dos problemas que a gente tem é você ter uma cultura que impede que aquela organização mude de alguma forma, tá? Outra barreira é a barreira às diversidades, ou seja, você ter uma resistência de aceitar pessoas de raça diferente, por exemplo, de idade diferente, de sexo diferente, ou qualquer outra diferença que você tem ali, seja ela qual for, ou seja, de você ter pessoas com outras visões de mundo, com outras ideias, com outras formações e por aí vai. Isso é ruim por quê? Porque você acaba, quando você tem maior diversidade naquela organização, você tem outros modos de você ver o problema, de você ver aquela realidade, de trazer novas ideias, de trazer contribuições, de que se você tiver todo mundo do mesmo jeito, todo mundo parecido, todo mundo formado na mesma faculdade, na mesma cidade, de você não tem essas visões diferentes, tá? E o outro seria barreiras a fusões e aquisições. É muito comum, principalmente a gente falando no setor privado, você ter aquela história de uma empresa comprar outra, ou de uma empresa se fundir com a outra. E quando as culturas são muito diferentes, é muito complicado de você fazer essa fusão, tá? Ou seja, de você aceitar ali aquele outro, né? Acaba que uma cultura acaba dominando a outra, né? Então, muitas vezes você não vê a dificuldade que será de você juntar duas empresas com culturas muito diferentes. Você acaba só analisando os aspectos financeiros, mercadológicos, e não analisa os problemas que você vai ter na hora que você juntar aquelas duas empresas com culturas muito diferentes. Vamos falar agora de outro tema que é bastante cobrado, que tem sido bastante cobrado ultimamente, que é o dos ritos nas organizações. Esse é um tema que vem aqui de dois autores, do Baer e do Harrison, que eles citam 6 ritos nas organizações, de passagem, de degradação, de confirmação, de reprodução, de redução de conflitos e de integração. Vamos ver aqui um a um.
Os ritos de passagem seriam aqueles ritos que facilita a transição de um estado para outro, de uma situação para outra, né? Então, por exemplo, você teria ali a utilização deles quando você faz a admissão do cara na organização, quando ele muda de função, muda de cargo. Então, por exemplo, você tem aquele treinamento inicial do recruta no exército, né? Não deixa de ser o rito de passagem. O cara entra no exército, toma logo um esporro do sargento. Fulano, por que você está aqui? Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? O cara já começa a entrar na linha ali, né? O cara já começa a entender que ele não está mais na casa da mãe, está no exército. Então, rito de passagem facilita, então, a introdução, a transição do cara num novo papel, numa nova situação. O rito de degradação, ele é meio óbvio e por isso mesmo é pouco cobrado, é menos cobrado. Que é aquele que é feito para, em geral, denunciar o cara, demitir o cara, penalizar o cara de alguma forma, tá? Então, de acordo com o teórico, dissolvem identidades sociais e seu poder. Ou seja, basicamente, tira o cara daquela situação, do poder que ele tem, daquele cargo que ele tem. Aí você tem os ritos de confirmação, ou alguns chamam de reforço, que até eu prefiro o termo reforço, que nada mais é exatamente do que fortalecer aquela situação, ou seja, de você reforçar aquela posição, aqueles valores. Então, normalmente são utilizados para reconhecer publicamente alguém, algum feito heróico do cara, pô, mandou bem fulano. O que o chefe está querendo dizer? Olha para mim aqui. O que o chefe, em geral, está querendo fazer quando ele chama todo mundo numa reunião, numa sala, fala, olha, o fulano mandou bem demais, fez isso, fez aquilo. Ele está querendo mostrar para o resto das pessoas também o que é esperado de todo mundo. Ou seja, ele está dizendo, olha, esse cara fez aqui algo que é muito legal, que é algo que vocês deveriam fazer. Mesmo que ele não fale isso, o que ele está dizendo para vocês é isso. Tá? Então, volta para cá. Então, você tem aqui, como exemplo, seminários para reforçar o espírito de coesão interna dos funcionários e por aí vai, tá? Vamos lá, você tem os ritos de reprodução ou renovação, que renovam as estruturas sociais e melhoram o seu funcionamento. Então, são basicamente programas de treinamento, de desenvolvimento, de a pessoa aprender coisas novas, de conseguir se desenvolver de alguma forma. O rito para redução de conflitos, que também é meio autoexplicativo, né? Aquela onde você tenta mediar algum conflito, negociar alguma coisa ali, processo de negociação. E, por fim, os ritos de integração, aonde você... normalmente são festividades, são momentos de você sociabilizar com aquele pessoal, que, no caso, encorajam e revivem sentimentos comuns, que agregam os indivíduos e mantenham um sistema social. Então, quando você tem aquela pelada ali do pessoal do trabalho, aquela festa de aniversário ali que você tem do pessoal que trabalha na organização, uma festa de dia de Natal, da firma, aquele encontro com o pessoal para comemorar um happy hour e por aí vai, são ritos de integração. Belezinha? Então, só revendo aqui, rito de passagem, que é aquele rito de introdução, de transição da pessoa para uma outra situação, de degradação, que normalmente é pena, é demissão e por aí vai, de reforço, para reforçar algum valor, algum comportamento que é esperado do grupo, de reprodução ou renovação, que é treinamento, desenvolvimento, redução de conflito é autoexplicativo, e de integração de sociabilização, as pessoas começarem a se dar melhor, né, se conhecerem melhor e por aí vai. Vamos lá. Questãozinha aqui de concurso TRT da 13ª região. Um dos principais elementos da cultura organizacional são os ritos. Um dos ritos que integram as pessoas nas organizações são os ritos de renovação, que visam renovar as estruturas sociais e aperfeiçoar o seu funcionamento. Então, ele está falando aqui dos ritos de renovação. Beleza, vamos lá. O que são os ritos de renovação, pessoal? Ritos de renovação, como eu falei, relacionados a desenvolvimento, a treinamento. Vamos lá.
Letra A. Como as reuniões de celebração representadas comumente pelas festas de fim de ano. Pessoal, festa de fim de ano, reunião de celebração, está falando do quê? Dos ritos de integração. Integração já te indica o quê? De você se integrar com um colega, né? Olha para mim aqui, de você vai se integrar ali com o grupo, aí isso aí, todo mundo vai tomar uma cervejinha, bate um papo, joga um futebol, um vôlei, ou seja, você vai se integrar ali com o grupo. Não é isso que a gente está falando. Então volta para cá. Letra B, já é nosso gabarito aqui, está falando do quê? Programa de desenvolvimento organizacional. Então, tem a ver com renovação? É exatamente isso. Letra C, por meio da reafirmação pública da importância e do valor das regras da organização. Pessoal, isso aqui é o rito de confirmação ou de reforço. Vamos lá, letra D, celebrando publicamente os resultados positivos e reforçando, mesma coisa, confirmação ou reforço. E letra E, encorajando e revivendo sentimentos comuns para manter as pessoas comprometidas com o sistema social. É o de integração. Belezinha. Nenhum deles é o nosso gabarito. O nosso gabarito é mesmo a letra B de bola. Vamos lá. Clima organizacional. Pessoal, clima organizacional é a percepção que as pessoas têm do ambiente de trabalho. Então, o próprio nome já tem. Por exemplo, vira para mim aqui. É muito comum, a gente fala isso no dia a dia, né? Nossa, ali tá um clima tão pesado. Nossa, ali tá um clima horrível. Então, não, fui na casa do cicrano, tava um clima tão legal. O que isso está querendo dizer, pessoal? É como a gente percebe aquele ambiente. Se a gente gosta ou não gosta daquele lugar. Então, às vezes, para a gente, isso tem um aspecto meio qualitativo, meio de percepção nossa. Quando a gente fala de percepção, o que a gente está querendo indicar? Que pode ser bom para mim, pode não ser bom para você e vice-versa, né? Então, volta para cá. A percepção, ou seja, o clima organizacional, é como as pessoas visualizam, como elas, se elas gostam ou não gostam daquele local, se elas se sentem bem ou não se sentem bem naquele ambiente. E, no caso, o clima organizacional é um ambiente de trabalho, né? É um ambiente organizacional. Muitos autores falam disso aqui, leva isso para a tua prova, que ele é a reação à cultura. O que o autor está querendo dizer isso? Se o clima organizacional é bom, é porque as pessoas gostam de como as coisas acontecem naquela organização. Gostam do modo como as pessoas são valorizadas ou não, de como elas são promovidas, de como digamos assim, quais são as regras daquela organização, digamos assim, como elas se vestem lá dentro, de como funciona o dia a dia, as políticas de recursos humanos da organização. Então, é muito comum, vem para mim aqui, leva isso para a tua prova, é muito comum a banca cobrar que o clima é o reflexo da cultura, ou seja, se as pessoas gostam da cultura, se adaptam com aquela cultura, o clima fica positivo. Já se as pessoas não gostam da cultura, o clima fica negativo, tá? E outra coisa que você precisa levar é que, em geral, a gente não fala que uma cultura organizacional é boa ou ruim. O que eu estou querendo dizer com isso? Para um tipo de organização, aquele modo aqueles valores, aquelas normas, regras, políticas, pode ser bom, e você pegar aquele mesmo conjunto de valores, de normas e éticas e vai aplicar a outro, pode não ser bom. Ou seja, depende da situação. Não dá para você dizer que um é bom, outro é ruim. Já o clima tem essa qualificação, ou seja, a gente pode qualificar e avaliar ela de boa ou ruim. Ou seja, se as pessoas estão satisfeitas, se adaptam, gostam do ambiente, se sentem bem ali naquele ambiente, o clima é positivo ou negativo. Tá? Então, vem para cá. Reflete a satisfação material e emocional das pessoas com o trabalho, influencia também o desempenho dos indivíduos e das organizações, e os autores qualificam, conceituam o clima organizacional como conjunto de percepções. Caiu esse termo, pessoal, percepções, você já levanta ali a bandeirinha vermelha que normalmente está falando de clima organizacional, tá? Percepções, opiniões e sentimentos
que se expressam no comportamento de um grupo ou uma organização em um determinado momento ou situação. Vamos lá. Algumas vezes as bancas, ou seja, muitas das vezes as bancas não vão fazer esse tipo de divisão que eu vou falar agora, mas só fiquem atentos se elas fizerem a diferença entre o que seria o clima organizacional e o clima psicológico. Vamos lá, o clima psicológico seria mais relacionado aos aspectos afetivos, mais no nível individual da pessoa sobre o ambiente de trabalho. Ou seja, basicamente se ele gosta ou não gosta do ambiente de trabalho, tá? E você teria essa associação entre o clima psicológico e o afeto. Já o clima organizacional, a gente faria uma análise mais no nível do grupo, da organização, tá? E a gente ainda teria um outro conceito que seria de satisfação no trabalho, que também seria relacionado ao clima organizacional, mas mais de cunho afetivo também, um caráter avaliativo das condições de trabalho. Então, só para a gente fazer aqui uma divisão, a gente teria o clima organizacional, o clima psicológico e a satisfação no trabalho. Tá? Então, o clima organizacional, percepções cognitivas de uma natureza descritiva, ou seja, como ele é, e estudado no nível do grupo ou da organização. O clima psicológico, com uma percepção mais afetiva, se ele gosta ou não gosta, a natureza avaliativa, se é bom ou ruim, e estudado no nível do indivíduo, e já a satisfação no trabalho, tanto cognitiva quanto avaliativa, a natureza tanto descritiva quanto avaliativa, e estudado também no nível do grupo, do indivíduo ou da organização. Vamos para uma questão aqui, questão da FUB psicólogo. O nível de favorabilidade do clima organizacional pode ser avaliado com base em taxa de turnover e de absenteísmo, em resultados de avaliações de desempenho em tipos de queixas no serviço médico. Pessoal, o que a questão está falando aí? Vem para mim aqui. O que é um nível de favorabilidade? Ou seja, se as pessoas gostam ou não gostam do ambiente de trabalho, se elas se sentem à vontade e se elas não se sentem à vontade. E aí ela diz aqui que ela pode avaliar isso em relação ao turnover e ao absenteísmo. O turnover é a rotatividade. Ou seja, se as pessoas estão entrando e saindo da organização, ou seja, entra, trabalha há pouco tempo e pede demissão, vai para outra empresa, isso indica algo para você, concorda? Se o turnover é alto, se você tem alta taxa de rotatividade, significa que existe um ponto de atenção onde você provavelmente tem um clima organizacional ruim. O absenteísmo também, ou seja, o percentual de faltas daquelas pessoas, seja por que motivo for. Ou seja, o cara não apareceu para trabalhar, seria o absenteísmo. Se você tem um absenteísmo alto, também indica, é um bom ponto de atenção para que você está tendo ali um clima organizacional que não é legal. Então, volta para cá. Beleza, a frase está correta, ou seja, o nível de favorabilidade do clima pode ser avaliado com base na taxa de turnover ou no absenteísmo. Ou seja, se você está tendo uma taxa de turnover alta e o mesmo vale para o absenteísmo, isso indica que você tem algum problema no clima organizacional, tá? Então, questão certa. A mesma coisa você teria aqui na avaliação de desempenho e no tipo de queixa no serviço médico. Vamos lá. A qualidade de vida apoia-se na satisfação no trabalho, que resulta em percepções afetivas e cognitivas que as pessoas têm sobre o seu contexto laboral. Pessoal, o que a gente falou ali? Satisfação no trabalho. Satisfação no trabalho, você tem essas duas percepções, que seriam as cognitivas e as afetivas. Que é exatamente o que a questão está falando aqui, que a satisfação no trabalho resulta das percepções afetivas e cognitivas que as pessoas têm sobre o seu contexto laboral, ou seja, do ambiente de trabalho. Por isso o gabarito é a questão certa. Vamos lá, mais uma questão aqui. Assinale as frases como verdadeiras ou falsas. Vamos lá. O valor compartilhado é um traço forte do clima, não, da cultura. Cultura organizacional. Falou de valor compartilhado, é cultura organizacional.
A cultura organizacional está relacionada ao grau de motivação. Aqui seria mais o clima mesmo. Clima organizacional. E a terceira aqui, o clima organizacional envolve um quadro amplo e flexível de influência ambiental sobre a motivação, beleza? E a linguagem e os gestos utilizados pelas pessoas, rotinas e procedimentos são elementos da cultura organizacional, sim, dos artefatos. Então, o nosso gabarito é a letra D de dado. É isso aí, volta para cá. Espero que você tenha curtido o vídeo. Um grande abraço, até a próxima.